Então, o tema da aula de hoje é nome empresarial. O que é nome empresarial? Para que ele serve? Quais as regras? Como é que tem que ser o nome empresarial? O nome de uma atividade empresarial, o nome de uma empresa, assim como o nosso nome de pessoa física, né, tem uma função, né? Serve para quê? Serve para identificar a figura, né, do empresário ou da sociedade empresária. Então, o nome, né, ele é um sinal distintivo, né, que identifica o empresário ou a sociedade empresária na sua atividade. Então, se eu fosse fazer um conceito, né, eu poderia conceituar assim: o nome empresarial é o sinal aí, né, barra expressão, assistir a aula. Eu vou assistir as duas aulas, vou estar acompanhando a sua aula de direito ao mesmo tempo. Aí as duas aulas ao mesmo tempo não é legal não, hein? Não vai assistir nenhuma ou outra. Né, Inês? O nome empresarial é o sinal, a expressão que identifica o empresário ou a sociedade empresária perante o mercado que ela atua. Né, o mercado já estaria incluído os consumidores. Né? Então, quando você resolve montar uma atividade econômica organizada, uma empresa, você quer que essa empresa, né, ou seja reconhecida. Até porque você vai vincular a esse nome alguns atributos. Então, você vai querer que seja, de repente, uma atividade que seja reconhecida pela honradez, pela rapidez, dependendo da sua atividade. Se é uma empresa de entregas, então ela quer cumprir os prazos. Se é uma empresa, né, de alimentos, como o caso dos supermercados, ele quer vincular ao nome preço baixo. Então você investe, né, ou empresário, a sociedade empresária investe para que o nome dado àquela sua atividade seja reconhecido, certo? Perante aquela sociedade que ele atua. Então o nome tem essa função de identificar, de separar uma atividade empresarial de outra. Né? O exercício que é feito por um sujeito de uma atividade empresarial pelo exercício que é feito por outro sujeito, por outros, né, sujeitos daquela atividade empresarial também, certo? Boa noite, Carlos. Então, quando alguém resolve constituir uma empresa, ele vai nomear, né, dar um nome, chamado de nome empresarial, para aquela atividade. Com certeza você se recorda, né, você que fez os trabalhos, que naqueles atos constitutivos que você elaborou, né, no contrato social, no estatuto, no requerimento de empresário individual, havia um campo, né, para você colocar o nome da atividade empresarial, ou o nome empresarial daquela entidade, lá daquele, né, ou do empresário individual ou de uma sociedade, conforme o caso. Então, para o exercício de uma atividade empresarial, antes mesmo, né, da atividade empresarial, tem que haver o registro do quê? Do ato constitutivo. E no ato constitutivo vai constar, obrigatoriamente, entre outras coisas, o nome empresarial que foi dado para aquela sociedade. Seja para ser reconhecido, né, para melhorar a atividade, como eu já disse, ou até para as obrigações. Né? Então, é aquela empresa que me deve, aquela empresa que não pagou o tributo, X, Y, Z. Vincula-se também muito ao CNPJ, claro, até porque o CNPJ é único, mas o nome empresarial é, né, o marco inicial, a identificação inicial, o sinal distintivo, né, e tem essa função, né, função subjetiva, como eu já disse, ou seja, né, de individualizar e identificar
O sujeito de direitos, aí sujeito pode ser pessoa física ou jurídica, né? Conforme o caso. Identificar o sujeito de direitos que exerce determinada atividade empresarial. E a outra função do nome é uma função objetiva. Visa, né? Garante a fama, né? A gente chama de boa fama, a reputação, o renome daquele sujeito de direitos. Então, esse sujeito de direitos ele vai ser identificado e ele vai ser protegido. Ele vai ter uma garantia pelo seu nome objetiva quanto à sua fama, reputação. Inclusive, não sei se você já ouviu falar, é possível, excepcionalmente, proteger a pessoa jurídica em relação à sua honra, né? Ou melhor dizendo, em relação ao seu dano moral. Em outras palavras, a jurisprudência admite que a pessoa jurídica possa sofrer, né, dano moral. Sabia disso, né? Mas a pessoa jurídica não sofre, professor, né? Não vai, né? Dano moral não está ligado à humilhação, ao sofrimento. Sim, também é a questão subjetiva, mas também está ligada à questão objetiva, o que as pessoas pensam de você. E a pessoa jurídica tem isso, né? Tem essa parte objetiva do dano, né? Da honra, objetiva da personalidade. Então, admite-se a condenação na reparação por danos morais eventualmente praticados por alguém, em face de uma pessoa jurídica, quando esses danos morais são, né, quando a conduta atinge a honra objetiva daquela empresa, ou a imagem, né, melhor dizendo, daquela empresa. Certo? A imagem, né, a reputação, o renome são protegidos e são passíveis, né, caso sejam ofendidos, de indenização por dano moral, inclusive da pessoa jurídica. Já deve ter ouvido falar sobre isso, né? Acredito, não sei. Inclusive da pessoa jurídica, certo? O nome já é protegido, né? A identificação do nome já tem proteção, inclusive na própria Constituição Federal. Então, abra aí a sua Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 29, e você vai ver, né, que a Constituição Federal assegura a proteção. Deixa eu abrir aqui, só um minuto. Então, né, legislador constitucional, no seu artigo 5º, inciso 29, assim dispõe: a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para a sua utilização, bem como proteção às criações industriais, a propriedade das marcas, aí nos interessa, né, nesse momento, aos nomes das empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social, o desenvolvimento tecnológico e econômico de um país. Então, a Constituição Federal estabelece, né, como um dos direitos, né, fundamentais a proteção ao nome empresarial, como forma de garantir o interesse social
e o desenvolvimento do país. Se a lei não protegesse, que empresa que investir, por exemplo, em publicidade, Guanabara, né, que adora fazer publicidade, como é que ela vai fazer publicidade se alguém pudesse criar uma empresa com outro nome igual? Né? E, consequentemente, como é que você ia desenvolver, né, aquela atividade, gerar empregos, gerar tributos, se não há segurança, garantia, né, para esse empresário ou essa sociedade empresária? Então, para que alguém queira investir em uma atividade empresarial, ele precisa ter alguns direitos, né, direitos fundamentais, alguns direitos garantidos que permitam, né, que essa pessoa faça isso com uma certa proteção jurídica. É o caso. Então, o nome empresarial tem proteção, inclusive, constitucional, certo? Além da Constituição, outros, né, institutos jurídicos também protegem, né, o nome das empresas. Outro exemplo, Lei 8934, no seu artigo 33. Para quem não conhece, a Lei 8.934 é a chamada Lei de Registros Públicos. É a lei que dispõe sobre os registros públicos, né? O registro público das empresas mercantis e da outras providências. O artigo 33, vou colocar aí para você, que trata, né, dos atos de registro, estabelece que a proteção do nome empresarial decorre automaticamente do arquivamento dos atos constitutivos da firma e de sociedade, né, e de sociedade, ou de suas alterações. Então, registrou o ato constitutivo, leia-se, né? Requerimento de empresário individual, contrato social, o estatuto, né, deu arquivamento daquele documento, a empresa já está com o nome protegido, né? Vamos ver, né? Protegido no sentido de que ninguém pode usar o mesmo nome, protegido no sentido de que, né, o nome ele pode não pode sofrer danos, por exemplo, cabendo dano moral, né? Então tem proteções legais advindas, né, da lei para o nome empresarial, certo? Antes de falar do Código Civil, que é o nosso próximo assunto, que também vai trazer regulamentos, né, a respeito do nome empresarial, de como ele deve ser, da sua proteção, entre outras coisas, vamos falar ainda, né, ou antes, do artigo 34. O artigo 34 nos traz dois princípios, né, dos nomes empresariais, ou princípios, né, em que o nome empresarial deve seguir. Princípios empresariais dos nomes empresariais, dos nomes, né? Princípios dos nomes, seria melhor. Dos nomes empresariais. O primeiro deles é o princípio da veracidade. E o segundo deles é o princípio da novidade. Então, diz o artigo 34 da Lei 8934 de 94. O nome empresarial obedecerá ao princípio da veracidade e o princípio da novidade. São bem autoexplicativos, mas fácil de você entender que o princípio da veracidade
traduz a ideia de que o nome empresarial ele tem que ser verdadeiro, né? Então, o nome dado a uma atividade empresarial tem que ser a realidade. Então, se a empresa é uma empresa de comércio de veículos, né, não vai poder colocar um supermercado como nome empresarial. ABC Supermercado, está vendo veículos. O nome do sócio é João Matias. E aí, o nome da cidade, você coloca, dependendo do tipo, a gente vai ver, você coloca José Ferreira. A princípio, eu não posso fazer isso, né? Tem exceções, a gente vai ver. Por quê? Porque o nome tem que ser o real, o verdadeiro, aquele que descreve a pessoa, quando for o caso, porque né, alguns nomes empresariais estão vinculados ao nome da pessoa, nem sempre, ou e a atividade. Quando tiver que descrever a atividade, tem que dizer a verdade, certo? Então, o princípio da veracidade. O outro princípio do nome empresarial é o princípio da novidade. O nome empresarial, ao entrar no ordenamento jurídico, ele deve ser novo. Ele não pode colidir com o nome que já exista. Então, se você vai fazer um registro de uma atividade empresarial, a primeira coisa que a pessoa que vai fazer, normalmente quem faz isso é contador, né? Para abrir a empresa, né, entre aspas, na verdade, o registro, né, de seus atos constitutivos. Ele vai fazer uma consulta prévia perante a junta comercial para ver se o nome empresarial que ele adotou é novo, né? Não podendo, portanto, se utilizar de um nome que já existe, certo? Então, esses são os princípios empresariais, né, que a lei define para os nomes, ok? Agora iremos para o Código Civil, que também regulamenta o nome empresarial. O Código Civil trata do nome empresarial a partir do artigo 1155. E o 1155 nos estabelece os dois tipos, né, ou espécies de nome empresariais que a gente tem. Então, segundo o Código Civil, nós temos duas espécies de nomes empresariais. Os nomes empresariais serão do tipo, né, ou da espécie firma. Os nomes empresariais serão do tipo, né, ou da espécie denominação. Ambos os nomes, né, ou ambos os tipos, têm a mesma função, identificar a atividade empresarial. Mas um tem um jeito, portanto tem se chama firma, e o outro tem um outro jeito, e portanto se chama denominação. A lei vai dizer como é composta, né, ou como é formada a firma, e a lei vai, né, liberar a criação de uma denominação. Vamos ver. Okay? A firma é o nome empresarial adotado, né, pelo empresário em que, né, ou no qual o nome está ligado à pessoa física, né, ou à pessoa física dos sócios, em sendo uma sociedade. Então, o nome empresarial do tipo firma é aquele que revela, que traduz, né, que representa o nome dos sócios, em sendo uma sociedade, ou o nome do empresário individual, em sendo um empresário individual. Então, a firma, ou melhor dizendo, né, para ficar mais completo, o nome empresarial do tipo, né, da espécie firma, deve ser composto pelo nome do empresário ou da sociedade. Hoje, cada vez menos comum,
mas antigamente você via bastante. Então você chegava numa padaria, num supermercado, no mercadinho, talvez num posto de gasolina, né, e pedia uma nota fiscal. Vinha escrito assim: João Medeiros. Posso também acrescer, não é obrigatório, a atividade. João Medeiros Panificadora. Posso também abreviar J. Medeiros Panificadora. Então, esses três exemplos são exemplos, né, de nomes empresariais do tipo firma de um empresário individual. Cuidado, normalmente, além do J. Medeiros Panificadora, também tinha uma outra expressão ao final. Por exemplo, ME, por exemplo, EPP. E você já aprendeu que essas expressões ME ou EPP decorrem do fato da atividade ali estar enquadrada no Simples Nacional, como microempresa ou empresa de pequeno porte. Então, são coisas distintas, certo? Então, aquela expressão, né, ou aquela letrinha lá, MEPP, não tem nada a ver com o nome. Na verdade, é outra coisa. É uma questão tributária, certo? Este nome empresarial do empresário individual, esses exemplos aí que eu te dei, é chamado de firma individual. Então, a firma, né, é a letra A que a gente colocou aí, tem duas subespécies. Então, a firma pode ser chamada, né, ou a subespécie seria firma individual, como a gente viu aí, né, a firma é o nome empresarial do empresário individual, a firma individual é o nome empresarial do empresário individual, ou do Mairelli, certo? João Medeiros Panificadora, J. Medeiros, são exemplos, né? Ok? E a firma também pode ser uma firma coletiva. A firma coletiva são das sociedades. Então, uma sociedade, né? Sei lá. Vou pegar aqui dois exemplos aí de vocês mesmos. Heleno aí, o cara é parente do general Heleno aí. O Reginaldo aí, que é o Heleno, resolveu fazer uma sociedade com o Diogo Teixeira, é isso? Então, o nome da sociedade será, dependendo do tipo de sociedade, né, Diogo, Heleno e Teixeira. Tem até aquele E comercial, que é aquele E virado assim, né, para cima, que o pessoal coloca. Então, E Teixeira, não sei o que vocês trabalham, né? Comércio de veículos, é uma concessionária. Então, eles podem colocar, da mesma forma que o empresário individual, seus nomes, né? Nesse modelo, ele tem que colocar os seus nomes, que é uma firma coletiva, e atividade vinculada. Ok? Se for, né, uma empresa no Simples Nacional como microempresa, vai ser Helene Teixeira ME. Se tiver enquadrada como EPP, vai estar EPP. Se não tiver enquadrada nem ME nem EPP, não vai estar escrito nada. Certo? Eu não falei, né? No empresário individual lá ainda tem a hipótese do MEI, né? João Medeiros, MEI. Aqui não tem MEI, porque MEI é só empresário individual. Então, na firma coletiva, é uma sociedade em que eu vou colocar o nome de um sócio
ou de todos os sócios, e possa crescer ainda a atividade empresarial. Também tem uma outra forma de escrever a firma coletiva, que seria Heleno e Companhia. Já viu essa expressão? Comércio de veículos. Então, são 5 sócios. Não vou colocar o nome dos sócios de todo mundo lá na empresa, né, no nome, muito grande. Quem começou foi o Heleno, mais famoso, né? Eu digitei errado aí, Heleno, perdão. Né? Então, coloco um Heleno e Companhia. Essas formas possíveis, né, que a lei permite de você formar o nome empresarial do tipo firma ou do tipo, né, aliás, do tipo firma individual ou do tipo firma coletiva. Em relação à firma individual, a previsão está no 1156. O empresário opera sob firma constituída por seu nome, completo ou abreviado. Então, João Medeiros, né? Ou J. Medeiros, tanto faz. Aditando-lhe, né? Acrescendo-lhe, se quiser, portanto, facultativo, a designação mais precisa de sua pessoa. Então, ele pode, né, é conhecido como o dele é João Medeiros da Silva, não sei o quê. Só J. Medeiros, pode fazer isso, que é a forma mais conhecida. Ou do gênero da atividade. Ou seja, aditando, se quiser, o gênero da atividade. Então, pode ter o gênero, panificadora, comércio de veículos, certo? Então, essa é a especificidade aqui, legal, para a formatação do nome empresarial da firma, que a gente diz, a doutrina chama de firma individual. Para a sociedade, a lei diz que a sociedade, né, ou as sociedades, que os sócios tenham responsabilidade ilimitada, também deverão operar sobre firma, ou seja, de um nome constituído pelo nome dos sócios, na qual somente os nomes daqueles, ou seja, dos sócios, poderão figurar. Somente o nome dos sócios poderão constar no nome. Bastando para formá-la, aditar ao nome de um deles. E a expressão companhia ou sobreviatura. Então, eu posso colocar só o nome deles, no meu exemplo, Heleno e Teixeira, ou eu posso colocar só um deles e a expressão companhia, né? Por extenso ou abreviado, né? Se é a mesma coisa que companhia. Ok? Então, para as sociedades, não todas, apenas as sociedades que os sócios têm responsabilidade ilimitada. Exemplo, sociedade simples. Exemplo, sociedade de advogados. Para esses tipos, eu também adoto a firma, ou seja, o nome empresarial composto pelo nome dos sócios. Seja ele sozinho, seja ele com um conjunto, seja ele sozinho com companhia, seja ele acrescido ou não da atividade. Ok? O que a gente conhece, o que todo mundo chama, né, normalmente, quando fala no empresarial, é uma outra expressão, que é a razão social. Razão social equivale, é a mesma coisa que firma coletiva. Né? Razão é o nome, né, se refere ao nome. E social de sociedade. Então, razão social é a mesma coisa que firma coletiva. Então, quando alguém te pergunta, né, no banco, qual é a razão social da sua empresa, né? Tecnicamente está errado. O gerente do banco deveria perguntar assim: qual é o nome empresarial da sua empresa? Pois o nome empresarial pode ser firma individual, que é um tipo, pode ser firma coletiva, que aí sim é a razão social, e pode ser denominação, que é outra coisa que a gente ainda vai ver, certo? Então é comum se usar a expressão qual a razão social da sua empresa, mas não seria o certo de perguntar, pois, né, a empresa pode ter um outro tipo de nome que não a razão social. Ok?
O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, né? Conhece? Tem que conhecer, né? Por mais que não queira advogar, mas vai trabalhar na área de alguma forma, né? Tem que conhecer lá. Sou policial, tem que respeitar os direitos do advogado, né? As prerrogativas. Ela não gosta muito não, né? Se tiver alguém aí na sala, pode se manifestar, fica à vontade, né? Lei 8906 de 94 também? Deixa eu ver. Não, a Lei 8906 de 90, perdão, 8.906 de 94, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, também dispõe sobre o nome empresarial da Sociedade de Advogados. Primeira coisa, a Sociedade de Advogados também é uma sociedade simples e é uma sociedade que os sócios respondem, né, de forma ilimitada. Então, pelo que já estava previsto no Código Civil, já dava para você perceber, né, que os sócios, né, que a sociedade teria que ter um nome empresarial do tipo firma coletiva ou razão social, é o que está no Código Civil. Mas o próprio Estatuto da OAB, ou seja, a Lei 8906 de 94, reforça ou reafirma isso. Artigo 15 da Lei 8906. Os advogados podem reunir-se em sociedades simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal. Sociedade unipessoal é uma sociedade um sócio só, né? É uma inovação no ordenamento jurídico. A gente vai falar de Eireli? A gente já falou de Eireli? Não lembro, deixa eu ver aqui, meus anotações. Não, não falamos. A gente vai falar de Eireli. Eireli. É empresa individual de responsabilidade limitada, que é uma pessoa jurídica criada para que uma pessoa tivesse uma empresa sozinho e com a responsabilidade limitada. Quando foi para o caso, né, da advocacia, o legislador entendeu que não poderia colocar uma Eireli para advogados, tendo em vista, que os advogados, né, não exercem atividade empresarial, e duas, né, porque né, eu precisava separar os institutos. E aí você criou um novo sistema, que é o sistema da sociedade unipessoal. A gente vai falar mais sobre isso quando a gente falar de Eireli, não se preocupe. Então, eu posso construir uma sociedade normal, 2 ou mais pessoas, ou posso ser uma sociedade de um sócio só. Ponto. É isso que nos interessa agora. É estranho, né? Porque sociedade pressupõe a união de pessoas. Mas a legislação aceitou, e tem várias exceções, inclusive, de sociedades de um sócio só. Ok? Então, a gente vai voltar nesse assunto, não se preocupe. Fato é que a sociedade seja normal, ou seja, a sociedade de um sócio só, chamada de unipessoal, né? Ela vai ser uma sociedade simples. Já está aqui no artigo 15, inclusive, né? Os advogados podem ter uma sociedade simples e a responsabilidade, né, dos sócios também é ilimitada. Além disso, o nome empresarial, né, da sociedade de advogados vai ser na mesma sistemática, ou seja, vai ser um nome de uma sociedade composto pelo nome dos sócios. Então você nunca viu, pelo menos regular, devidamente registrada, aprovada pela OAB, uma sociedade com um nome que não fosse dos sócios. Então o nome da sociedade que você vê é Matias, Teixeira e Vieira Advogados, Medina, Camila e Teixeira Advogados, Medeiros e Silva Advogados. Você sempre vai ter, ou sempre viu, nos nomes das sociedades, o nome do tipo razão social barra firma coletiva. Ou seja, um nome composto pelo nome dos sócios. Você pode até ver, como eu vi uma vez, né?
espero que não tenha sido aluno meu, né? Que se formou e foi advogar e colocou assim no Facebook: a busca da justiça, Sociedade de Advogados. Na época, a Sociedade de Advogados é um termo recente, que é o Estatuto da OAB mudou. Antes era Advogados Associados. Aí o Estatuto da OAB mudou e trocou a expressão. Agora, Sociedade de Advogados. Na época ainda era a busca da justiça de advogados associados. Sei lá, vamos ser criativo, né? Balança de Ouro Advogados Associados. Ou Sociedade de Advogados, como é agora. Posso fazer isso? Só no Facebook, né? E ainda está errado. Está provando que eu não sei nada de empresarial e nem de deontologia, porque isso também, né, é matéria de deontologia. Ok? Então, para quem entende um pouquinho de empresarial, sabe que isso não é possível. Por quê? Porque pelo tipo societário, por ser a sociedade de advogado uma sociedade simples, por ser uma sociedade de advogado uma sociedade de responsabilidade limitada, pela previsão expressa, né, do artigo 16 do Código, né, do Estatuto das Ordens de Advogados do Brasil, Lei 8906, isso não é possível. Goste ou não goste do seu nome, é ele que tem que estar na sociedade de advogados. A única exceção que a gente vai ver é quando o sócio morre, que pode permanecer. E no Código Civil não é assim, certo? É a única exceção. A regra geral é o nome dos sócios atuais que devem estar ou constar no nome empresarial de uma sociedade de advogados, certo? Assim como acontece nos outros tipos de sociedade simples, sociedade de médicos, né? Entre outras coisas. Olha aqui o artigo 16. Não são admitidas a registro, nem podendo funcionar, todas as espécies de sociedades de advogados que apresentem de forma ou características de sociedade empresarial, ou seja, a gente ainda vai ver isso. Existem dois tipos de sociedades: sociedades empresariais e sociedades simples, também chamadas de não empresariais. Sociedade empresariais é aquela que tem como atividade o exercício de uma atividade empresária. Então, o que o empresário faz? Exerce economicamente uma atividade econômica organizada, profissionalmente, uma atividade econômica organizada. O que o empresário faz, qual seja, né, o exercício de uma atividade econômica organizada, é o objeto de uma sociedade empresarial. Ou seja, se eu faço a compra e venda de mercadoria sozinho, eu sou empresário individual. Se eu faço com um colega ou com dois, estamos em sociedade empresária. Agora, o exercício de uma profissão é uma atividade civil, já vimos isso, certo? E se eu faço isso, né, com alguém, então eu estou fazendo uma sociedade civil, né, que a lei chama de simples. Em outras palavras, não empresária. Então, a sociedade simples é a não empresária, ou aquela feita para o exercício de uma profissão. A sociedade de advogados é justamente isso. Então, o Estatuto diz que a sociedade de advogados está aqui, ó, entre a sociedade simples. Não se aceita nenhum tipo de mercantilização. Quem defende isso, pode até não concordar, né? Até coloquei hoje no grupo, não sei se foi nesse grupo que o pessoal se manifestou, 2 posicionamentos a respeito do artigo 142 da CF que fala sobre a intervenção. Né? Você deve estar acompanhando, tenho certeza disso, porque direito e política estão muito ligados. A discussão, né, a respeito da possibilidade ou não da intervenção militar para fazer cumprir norma, né? Então, o Bolsonaro jogou no ventilador, né, que 142 permite, teoricamente, o uso das Forças Armadas para fazer com que os outros poderes cumpram as normas. É o entendimento dele. Inclusive, coloquei aí um artigo do Ives Granda sobre isso, favorável. Leia, sugiro que leia. E tem um entendimento contrário que não cabe, né? Não cabe isso e tá lá os argumentos. O direito é muito rico, né? Assim, você tem muitas vezes várias posições. Você faz parte da democracia e tem que aceitar, né? E ora uma posição vence, ora outra posição vence. Esse é o jogo. Se não fosse assim, se eu não tivesse várias posições, eu estaria numa ditadura. Alguém coloca a porra da regra e acabou. Né? Vai ser assim, não tem discussão.
Então, as pessoas, né, querem a democracia, mas não querem regra. Tipo, tem que ter... vem o bônus e vem o ônus. Você pode entender que isso seja um ônus da democracia, uma certa insegurança por ter várias possibilidades. Voltando para cá, é a mesma coisa. Quem defende que a sociedade de advogados, né, ela não é mercantil, defende isso com vários argumentos. A sociedade de advogados é uma profissão protetora do Estado Democrático de Direito. Aí o fundamento, inclusive, do parecer, né, que a OAB fez. Porque a gente vive numa sociedade de leis. Existe alguma outra profissão que tem mais a ajudar, a apoiar, né, ou a fazer a lei ser cumprida do que o advogado? Fora o judiciário, o Ministério Público, que faz parte do Estado. Fora do Estado, sociedade civil. Existe alguém, né, mais capaz de contribuir para essa discussão, né, do que é certo, qual é a lei que tem que vigorar? Não existe. Tanto não existe alguém mais importante que a própria Constituição, né, elevou, né, a advocacia a essa status, né? E aí você tem, por exemplo, a possibilidade de entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, que a OAB tem esse poder, né? Entre outros, né, atributos, né, ou poderes que a OAB recebe enquanto profissão de advogado. Por essas atribuições, a OAB, então, não pode ser vista como uma atividade mercantil, né? Então, você não pode equiparar ao advogado, a atividade de advocacia, à empresa, porque ela é muito mais que isso, né? Tem ali a parte compra e venda, vamos dizer assim, né? Presta serviço, paga por isso, mas existe uma outra estrutura e por isso que o Estatuto tenta distanciar a advocacia, né, da mercancia. Por outro lado, se você não é mercancia, você também não pode sair divulgando o seu comércio como se, né, a sua advocacia como se o comércio fosse. Então eu tenho bônus, eu sou uma profissão, né, de importância social, não sei o que, não sei o que, mas eu tenho ônus, eu não posso descer a normalidade e mandar um panfletinho para você dizendo para você vir me contratar, né? Esse é o argumento. Pode até não concordar. Nos Estados Unidos não é assim, né? Como é que é o nome daquele seriado? É um seriado bem legal que fala sobre um advogado que está no início da carreira. Já assistiu ou não? Que o cara ele põe uma publicidade na televisão, né? Como é que é o nome? Seriado. Ajuda aí. Netflix, advogado, início de carreira. Cara bem caricato assim. Não, Suítes os caras são pica, né? Faz o cacete, estão no final, topo da carreira. Ao contrário, não. Esse cara tá no início de carreira. Ele era, não sei se era ajudante, não sei aonde, aí passou no exame de ordem. Muito bom. Ben Cartes, eu não sei, me ajuda aí com a pronúncia. Vou colocar o nome aí. Não vou falar errado para pagar mico, né? Tá gravando. Assiste. Assim, você discute, né, a profissão do advogado no início, a publicidade, como acontece nos Estados Unidos, que aqui é diferente. Certo? Então você tem o cara ali no início da carreira, como é que ele faz. É bem interessante. Não sei se você já viu, tem no Netflix. Então tudo isso só para te falar, né, dessa diferença entre a advocacia e as consequências disso. Inclusive para o nome empresarial do advogado e da sociedade de advogados. Então vamos lá, novamente no artigo 16, né? Voltando aqui para a vaca fria, como dizia a minha avó. Voltando aqui para o nosso assunto chato. Não são admitidas, nem pode funcionar todas essas espécies de advogados que apresentem como forma ou característica de sociedade empresária, que adotem denominação de fantasia, que realizem atividades estranhas à advocacia. Então, a sociedade de advogados é só para isso, não posso misturar com outras coisas. Que incluam como sócio titular de sociedade unipessoal,
pessoa não inscrita como advogado, totalmente proibida de advogar. Então, outra proibição, né, do estatuto é você colocar outra pessoa que não seja advogado na sociedade e associar a sociedade com outras atividades. Então, o que a gente vê muito também, né? Sociedade de advocacia e corretora, né, de venda de apartamento. Imobiliária e advocacia. Contabilidade e advocacia. Está vetado, é proibido. Uma outra coisa que fala aí, que a gente ainda não comentou, que também é importante, é o nome fantasia. Antes de falar do nome fantasia, vamos só concluir o artigo 16 aqui. A razão social deve ser obrigatoriamente o nome de pelo menos um advogado responsável pela sociedade, podendo permanecer o sócio falecido. Isso aqui é uma exceção, tá? A sociedade ilimitada civil lá do Código Civil não pode. Desde que tal previsão possibilite no ato constitutivo. Então, quando você cria a sociedade de advogados, você diz, se alguém morrer, vai ficar o nome do sócio falecido. Isso é possível na sociedade de advogados. Licenciamento do sócio para exercer atividade compatível com a advocacia em caráter temporário deve ser averbado no registro civil da sociedade. Não interessa para a gente, né? É proibido o registro nos cartórios de registro civil de pessoas jurídicas e nas juntas comerciais de sociedade que inclua, entre outras finalidades, a sociedade de advocacia. A gente já falou sobre isso também, né? Quando você vai registrar uma sociedade, se for de advogados, é na OAB ou no Conselho Seccional da OAB. Ok? Então tem um registro próprio, que é na própria OAB. Essa não é a regra. As outras sociedades vão ser registradas ou no registro civil de pessoas jurídicas, se forem sociedades simples, ou no registro público de empresas mercantis, que fica a cargo da junta, que a gente fala na junta, né? Na verdade é registro público de empresas mercantis, já vimos isso. Se for sociedade de advogados, é na OAB, ou no Conselho Seccional da OAB. Ok? A denominação da sociedade unipessoal de advocacia deve ser obrigatoriamente formada pelo nome do seu titular, completo ou parcial, com a expressão sociedade individual de advocacia. O legislador ele é ruim, ele erra, você já deve ter percebido isso, ele confunde as coisas, ele fala uma coisa e diz outra. É o caso. Denominação a gente não estudou, mas denominação é justamente não ser formada pelo nome. Eu até posso, né, colocar o nome na denominação, mas eu sou livre para colocar qualquer coisa. Em outras palavras, o outro nome empresarial que a lei permite é a denominação. Então, eu tenho dois tipos de nomes empresariais. A firma, que pode ser individual, pode ser coletiva. Firma coletiva também é chamada de razão social. E a denominação. A denominação é o nome empresarial, o nome de uma sociedade formada por qualquer expressão linguística. A denominação é justamente o ato de eu denominar alguma coisa, ou seja, o ato de eu dar nome. Então, eu vou montar uma linha aérea, né, uma empresa de transporte aéreo, e eu pego a letra T de transportes, a linha A de aerolíneas, né, e M de, eu não sei o que, eu acho que é Meridian, né, sei lá. Não importa o que significa o M. De Medina. Gostou? Transportes aéreos do Medina. Certo? TAM, linhas aéreas. Posso fazer isso? Para algumas atividades empresariais eu posso. Eu invento um nome, eu denomino, ok? Ele misturou a porra toda, né? Ele falou, a denominação pode ser falada pelo nome. Você poderia pensar assim, mas se eu posso criar qualquer coisa, inclusive juntar letras, por que eu não posso dar o nome? Eu posso, né? Mas assim, o que tem que se dar o nome obrigatoriamente não é denominação, é firma. Então eu entendo, minha humilde opinião, que o certo deveria ser a razão social, que inclusive ele usa a razão social lá em cima, né? Ele fala de razão social, ele fala de denominação. A razão social deve ser composta pelos advogados. Nem precisava, porque a razão social é o nome, né? Entendeu o que eu estou querendo dizer, né? Ele mistura um pouco as coisas. Isso é muito comum, infelizmente. Voltando para
ao nome fantasia que eu tinha dito. Nem sempre é legal usar a firma antes disso, né? Ou ainda, quem vai dizer se eu uso firma ou se eu uso denominação? A lei. Vimos agora, o Estatuto da OAB diz que eu uso denominação, ponto. Cara, desculpa, firma, que eu uso firma, certo? Ele erra ali, mas é firma. Firma individual ou razão social, firma coletiva. A lei, o Código Civil, diz que o empresário individual usa firma. Valeu, Domiro. O empresário individual usa firma. Ponto. A lei diz que uma sociedade com responsabilidade limitada, por exemplo, sociedade simples, usa firma coletiva. Ponto. A gente vai ver que cada tipo societário, né, empresário individual, ERL, sociedade simples, sociedade limitada, sociedade anônima, vai usar um tipo de nome. Quem diz qual é o tipo de nome que pode usar é a lei. Ok? Então imagine que você é empresário individual. Você é o João Medeiros. José Medeiros, não é mais. Você é o João Medeiros. Você montou uma padaria. O que é melhor? Alguém mora em Campo Grande aí? Conhece a Craque do Pão? Eu não conheço nenhuma padaria famosa na Penha. Tem alguma? Se tiver, me diga. Por favor. Pelo menos pra mim saber que você tá aí, né? Tu não tá aí ouvindo live do Safadão, do Hélio Safadão. Tem alguma padaria famosa na Penha? Conhece a Craque do Pão? Padaria Guanabara. Obrigado, Luana. Então, imagina que o João Medeiros vai montar uma padaria. O que é melhor para que as pessoas conheçam a padaria? João Medeiros Panificadora ou Padaria Guanabara? Você já sabe a resposta. É muito melhor colocar Padaria Guanabara, né? Porque lembra Baía da Guanabara, porque é um nome famoso. É muito mais fácil lembrar da Guanabara do que lembrar de João Medeiros. E ele quer ser conhecido no bairro, pelo menos, né? Então ele vai colocar um nome que seja mais sugestivo. Seja por ser um nome de referência de alguma coisa, ou seja pelo nome de referência à atividade, né? Sei lá, Pão Doce, Padaria. Como tem lá em Campo Grande uma padaria muito famosa que chama Craque do Pão. Não sei se você já ouviu falar. Só que a lei não permite que o João Medeiros, por ser empresário individual, invente um nome. Já te disse isso. Então, mas a lei permite que ele use um apelido, que é o nome fantasia. Então, o nome fantasia é o apelido, né, da empresa do João Medeiros. Então, se você pegar o requerimento de empresário individual do João Medeiros, ou declaração de empresário individual, está lá assim, João Medeiros, né, panificadora, vírgula, com o nome fantasia, Padaria Guanabara. Se você pegar uma nota fiscal, às vezes está assim, razão social, né, que eles sempre colocam, já critiquei, nem sempre é razão social, deveria estar firma barra razão social, João Medeiros, panificadora, por exemplo. E aí, às vezes está em cima, às vezes está embaixo, não importa. Nome fantasia, apelido, Padaria Guanabara, certo? Então são coisas diferentes. Isso daqui serve para ser referência, mas isso não é um nome empresarial, ok? Na carteira de trabalho do funcionário do João Medeiros está escrito João Medeiros ME, porque é uma microempresa, inclusive, certo? Ele assinou em cima. Na nota fiscal vai estar escrito João Medeiros ME. Pode até ser que também tenha o nome fantasia, nem é obrigatório. Ok? No contrato que ele assinou com a Ambev para emprestar a geladeira, vai estar João Medeiros. Certo? Porque o nome da empresa é João Medeiros, ponto. Pode ser que também tenha o nome fantasia no contrato? Pode, mas não é obrigatório, porque o nome, de fato, que vale juridicamente é o nome empresarial, certo? Então, o nome fantasia, que você já deve ter ouvido falar muitas vezes, é nada mais do que um apelido, né? É uma expressão utilizada para que ele se apresente, tendo em vista que, né, ele não pode usar outro tipo de nome. Ok? Tá? Então, pessoal, isso é o nome, né? O nome fantasia é um apelido utilizado para quem? Para as empresas, né? Ou para os empresários e as sociedades empresárias que têm o nome empresarial do tipo do firma.
seja ele individual ou seja ele coletivo, né? Coletiva, barra razão social. Para uma empresa que tem um nome empresarial do tipo denominação, preciso de nome fantasia? Não. Então, para uma sociedade anônima, conhece a sociedade anônima? Também conhecida como a SA? Eu posso criar qualquer coisa. Eu posso colocar TAM, TAM, posso colocar, né, Medina Aviação, posso colocar qualquer coisa. Então, lá não precisa de nome fantasia. Por quê? Porque o próprio nome já é uma invenção qualquer. Posso, ao invés de inventar, colocar o meu nome? Posso. A lei permite. Ok? A gente vai ver. Então, o nome fantasia é um título dado ao estabelecimento como se fosse um apelido para a pessoa física. Nome empresarial é uma coisa. Eu queria achar aqui o diferente. Acho que não tem no teclado, né? Só naquele símbolo. Alguém sabe dizer? Aquela expressão de diferente. Só no Word, né? Como é que eu acho aquele bagulho? Tem aí, não? Me ajuda aí, gente. Como é que eu... Sabe aquele símbolo de diferente? Vou escrever essa porra. Diferente de nome fantasia. Que é diferente de marca. Que é diferente de um website, na verdade, né? Outro. Qual que é o website? Você já fez o trabalho, assim espero. E você já estudou que a marca é um símbolo também, é uma expressão também, que eu uso não para identificar a atividade empresarial, mas sim para identificar um produto ou um serviço, ok? Então, o nome empresarial, se for do tipo firma, eu não posso usar uma expressão qualquer. Eu preciso usar o nome dos empresários ou dos sócios. O nome empresarial, se for do tipo firma, eu posso escolher uma expressão qualquer. TAM, Carrefour, Extra, sei lá, fala o nome do supermercado aí. Presunic. Aí todo mundo gosta do Presunic. O Presunic eu não sei se tem. Carrefour eu tenho certeza que tem. E Extra eu tenho certeza que tem. Açaí. Açaí também acho que tem. Muito obrigado, Adoniro. Aí o açaí fala assim, porra, né, um monte de cliente, todo mundo gosta do açaí, confia, acha que tem preço bom, qualidade de produto, fala assim, sabe o que eu vou fazer? O açaí vai criar uma marca, certo? Uma expressão, que nesse caso é igual à expressão, né, ao termo que ele usa para o nome empresarial. Então, nem sei se é, tá? Eu não tenho certeza, mas estou imaginando que seja. Aí talvez o açaí saiba, o Aldomir saiba. Qual é o nome empresarial do açaí? É Açaí SA? Imagina que seja, né? Açaí, deixa eu ver. Tem um lado bom de dar aula aqui em sala de aula que a gente tem o computador na mão, né? Então tudo você consulta na internet. Mas imagina que fosse. Então a expressão açaí, ela vai servir tanto para nome empresarial, Carrefour né? Carrefour SA. Ela vai servir também como marca dos produtos ou serviços. Ele nem faz arroz, ele nem faz detergente, mas ele fez uma parceria lá com a fábrica de detergente e vai criar uma marca de nome Carrefour e vai colocar lá no detergente e vai te vender. E tu vai comprar, porra, você pensa assim, mais barato. O cara lá custa R$1. Esse aqui custa, nem sei quanto é o detergente agora, tá mais de R$1. Esse aqui custa 90 centavos. E aí você vai falar assim, porra, será que é bom? Porra, mas é do Carrefour, né? Ou é do Açaí, se fosse ruim, os caras não iam colocar o nome deles, né?
Você confia naquela estrutura, naquela marca. Percebeu? Não é isso? Aí tu compra aquele mais barato, né? Ou entre uma marca desconhecida e a marca do Carrefour, ainda nem que seja mais barato, pode até mesmo preço. Mas entre uma marca desconhecida e entre a marca do Carrefour, do Açaí, do Extra, mas o quê? Vou comprar do Carrefour, certo? E se entre uma conhecida e uma mais barata, vou comprar do Carrefour. Então o Carrefour fica na vantagem duas vezes, né? Fica na vantagem porque é uma marca conhecida em relação a uma desconhecida, né? Carrefour, Açaí e tal. E fica na vantagem com a marca conhecida, mas que é mais cara e a dele é mais barato. E aí? Então, a expressão, né, Açaí, Carrefour, ela também pode ser, não necessariamente, uma marca. Na verdade, a marca, você fez o seu trabalho, assim espero, né? É um sinal distintivo de um produto ou um serviço. Então, o empresário, para melhor desenvolver sua atividade, ele entende que ele precisa criar produtos, né? A atividade dele pode até ser criar produtos, vender produtos, né? Fábrica aí, por exemplo, de detergente. E ele, para que o seu produto se identifique dos demais, ele vai dar um nome para esse produto, que pode ser o próprio nome dele, né, a mesma expressão, ou pode ser um outro. Tem empresas que têm as maiores marcas do mundo, né? Tem a maior quantidade do mundo, né? Empresas com mais marcas. Então você tem empresas que você nem sabe a quantidade de marcas que ela tem. Então você tem lá uma empresa que é responsável por todas as marcas que você compra no mercado, por exemplo. Sei lá, né? Você já deve ter visto algumas imagens que rolam assim nesse sentido, né? Não é mais marca, não, detentoras de mais marcas. Deixa eu ver se eu pego um exemplo aqui para te falar. Já viu isso? Então, se você comprar, né, Coca-Cola, por exemplo. Coca-Cola é dona da Fanta, Coca-Cola é dona né, do Guaraná Antártica, Coca-Cola é dona não sei o quê, Coca-Cola, sabe disso, né? Já viu isso? Tem umas paradinhas assim, já viu? Pepisco. Eu tô chegando perto aqui porque o negócio tá pequenininho. Pepisco é da... Aqui, parceiro. Ah, que maneiro. Compartilhar contigo. Então, filho, se você comprar o produto, né, da Nestlé, Nestlé é foda. Nestlé é dona da Milk Bar, tá enxergando aí? Nespresso. Só porque acho que é nos Estados Unidos, né? Se você comprar um produto da Danone, né, Activia, Danoninho, sei lá mais o que. Se você comprar um produto da Mondelez, então a Oreo, isso é mais conhecido, a Oreo, Nabisco, Clube Social, Tang, Lacta, House, Tridente. Olha só, tanta, né? Então uma empresa, então qual é o nome empresarial da empresa? Danone. Esse aqui são o quê? Marcas. Qual é o nome empresarial, né, da Kellogg's? É Kellogg's. E essas aqui são as marcas que ela criou. E assim por diante. Então, se você pegar aqui, por exemplo, né, a Mondelez Internacional é o nome empresarial. E Oreo, House, Trident, Clube Social, Tango, né, são as marcas criadas por essa empresa. Ok? Tá muito claro isso daí? Então, marca não se confunde com o nome empresarial. Pode ser que eu utilize a mesma expressão, Carrefour, Carrefour? Pode, mas não necessariamente. Certo? Outra coisa também bem interessante é a questão do website, né? Ou do registro na internet. O fato de eu ter um nome empresarial
Ou o fato de eu ter uma marca me garante o meu... lembrei da expressão. Meu domínio me garante o meu domínio? Não. Né? A jurisprudência já é pacífica nesse sentido. O domínio é o www. Alguma coisa. alexmedina.adv.br. Esse é meu domínio. Eu nem tenho empresa, né? Nem tenho sociedade, um exemplo, né? Mas tem um domínio. Então, uma empresa, ela pode ter marcas ou não, e ela pode ter domínios ou não. Então, isso é muito importante. O domínio, né, você tem que adquirir. No Brasil, quem é responsável pelo domínio é uma sociedade sem fins lucrativos, que chama Registro BR. Eu comprei aqui do GoDaddy, sei lá o quê, e eles já me venderam o domínio. Pode ser, na verdade eles estão te repassando, porque você pode comprar direto da fonte, que é o Registro BR. Vai entrar no www.registro.br, vai primeiro fazer uma consulta para ver se o domínio está disponível. Se tiver disponível, você compra, paga lá uma taxa anual ou semestral, conforme lá o que você quiser. Ok? É o www. Então, uma coisa não se confunde com a outra, certo? Uma coisa é domínio, outra coisa é marca, outra coisa é nome empresarial. Quem chegar primeiro registra o domínio e assume o controle. Perfeito. Tem até algumas decisões, Aldomiro, na justiça, não sei se você já viu. Por exemplo, eu tenho uma empresa de alto, igual a marca, eu não consigo registrar uma marca de alto renome. Imagine que você que vai muito para fora, fala o nome de uma marca internacional que não tem aqui. Alguém sabe dar um exemplo? Pegasus. O que é isso, Aldomiro? É de comer? Desculpa aí. Eu não sei, né, mas boa. GMC. GMC é de veículos, né? Da Chevrolet, não é isso? Sim. Então, é uma marca internacional de alto renome. A lei da marca de patentes fala isso. Não sei se você viu no seu trabalho. Então, eu não posso ir lá e registrar, né, uma marca GMC porque o NPI vai negar. Porque assim, qualquer pesquisa que eu faça na internet procurando essa marca, eu vou saber que, né, eu não posso. Vamos ser um pouco mais técnicos, tá? O registro de marca ele é por categoria, por, né, classe, é por tipo de atividade. Então eu não posso registrar uma GMC Veículos, né, uma marca GMC para a categoria de carros, ou caminhões, não sei o que caminhonetes, porque já existe uma marca de alto renome, internacional inclusive, conhecida aqui, apesar de não vender aqui, certo? O NPI vai negar, porque é uma marca de alto renome. É o mesmo racional, Aldomiro, que eu já tenho na justiça. Então, eu não sou esperto, vou correr lá e vou dizer, não tem GMC veículos aqui no Brasil, vou lá e vou registrar. Você até consegue comprar, mas a justiça vem reconhecendo que isso é uma fraude, né? É os caras lá que foram lá e registraram açaí no Japão, porra. Açaí é brasileiro, todo mundo sabe dessa porra, né? E aí você não pode sair registrando em outro país só porque você chegou primeiro, seria uma má fé, seria, né? Então, existe uma discussão nesse sentido. Mas se não for uma situação dessa, né, quem chega primeiro é o dono do domínio. Você está perfeitamente correto. Tem exceções, como esse caso que eu te trouxe de exemplo. Ok? Então, você não pode registrar Pegasus. Cuidado, na questão da marca tem a questão da atividade, né? Eu posso registrar Pegasus móveis planejados. E esse Pegasus aí que você está dizendo é uma marca de alto renome do que, Valdomiro? Me conta. Você não disse, né? De sei lá o que, de roupa. Ok? Então, você não pode, né? Marca espanhola. Pegasus. Tem Pegasus. Tênis, certo? O registro é por atividade, na verdade, não é por classe, na verdade, não é atividade, é classe que a lei fala. Então, eu posso registrar Pegasus por outra coisa, porque não é uma marca de alto renome. Mas para tênis, é uma marca de alto renome. E o NPI não vai registrar, ou se ele registrar, depois ele pode cancelar o registro. Tá? Então, você pode levar um raciocínio nesse sentido também para
para o domínio. A jurisprudência vem aceitando. Então, uma coisa é marca, outra coisa é patente, né? Patente a gente nem comentou, a patente não tem, é mais distante ainda, né? Você viu no seu trabalho. Patente é o registro de um processo inventivo. Então, eu inventei alguma coisa. É uma coisa dar o nome do medicamento, outra coisa é como faz o medicamento. O como faz é o processo inventivo, eu posso registrar. E aí ninguém vai poder usar. Também você viu no seu trabalho, certo? Então, para a gente fechar, né, para ir caminhando para o final da aula, o nome empresarial. Meu cachorro está agitado aqui, tá ouvindo aí, né? Para a gente resumir, então, o nome empresarial é a identificação do empresário. Eu tenho dois tipos de nome empresarial: firma ou denominação. Firma, ela pode ser individual ou pode ser coletiva. Individual da pessoa individual. João Alves, J. Alves ou J. Alves Panificadora. Razão social ou firma coletiva é de uma sociedade. Então é João e Marcílio, que pode ter a panificadora também ou não, certo? Como esse nome é ruim para o comércio, a lei autorizou a firma, que seria um apelido, né? É o título do estabelecimento empresarial. E você tem as outras empresas que o nome é livre, certo? Ou seja, o dono denomina, cria o nome que ele quer. Quem diz qual tipo de nome que você vai poder usar é a lei. Eu já te falei para você, no 1156, diz que o empresário opera sobre firma, constituída do seu nome. Ou seja, se você for empresário individual, tem que usar firma, ponto, acabou, não tem discussão. Ponto. Se for uma sociedade de responsabilidade limitada, vai usar firma também, né? No caso, uma firma coletiva. A lei não faz essa distinção. Ponto, acabou. Se for uma sociedade limitada, né? A gente ainda não estudou, mas você já deve ter ouvido falar bastante, da LTDA, né? Ou das sociedades limitadas. Em sendo uma sociedade limitada, né? A lei diz, você escolhe o nome que você quer colocar. Você pode usar tanto uma firma, tanto uma denominação. A única coisa que a lei exige é que acrescente ao nome a expressão limitada por extenso ou abreviadamente, que é o LTDA. Então, 1158, Código Civil diz assim, ó, para a sociedade limitada, você vai usar desse jeito ou desse jeito. Quando da formação da empresa, eu vou pensar se eu vou montar uma sociedade limitada, o que é melhor para mim, né? Se eu vou usar, né, ou se eu vou montar uma sociedade simples. Às vezes a lei não me permite, a minha atividade não permite. Se eu vou ser um empresário individual, hoje eu posso ter uma EIRELI, se eu vou montar uma SA. O pessoal que é do direito vai estudar no semestre que vem a sociedade anônima, né? A SA. Então, cada tipo de sociedade ou de atividade empresarial individual vai ter um tipo ou outro, ou pode optar, como é o caso da limitada. Então, a lei que vai fazer essas regras, certo? A limitada pode ser uma sociedade, né, pode a sociedade limitada adotar firma ou denominação. Então, montamos uma limitada. Eu com Aldomiro, vamos vender tênis, né? Podemos colocar Medina e Aldomiro, comércio de tênis. Podemos. Se é bom, se é legal, é outra história, né? Ou podemos colocar World Tênis, né? Já tem, né, professor? World Tênis, Rio Tênis, Rio Tênis. Tanto faz, a lei permite. A única coisa que a lei exige é World Rio Tênis é limitada, que a lei exige que coloque. Aldomiro e Medina comércio de tênis limitada, que a lei exige, se for uma limitada, obviamente, tá? Então, existem essas regras, né, específicas de cada tipo de sociedade. Então, né, olha o parágrafo primeiro aí, né? A firma será composta com o nome de um ou mais sócios, desde que pessoas físicas e de modo indicativo na relação social, né? Ou seja, a firma da limitada. Parágrafo segundo. A denominação deve designar o objeto da sociedade, sendo permitida nela figurar o nome de um ou mais sócios. Então, vou usar uma denominação qualquer. Rio Tênis. Eu preciso dizer o objeto, é o que eu vendo. Comércio de tênis. E 3. A omissão da palavra limitada determina a responsabilidade solidária e ilimitada dos administradores. Ou seja, eu sou obrigado a usar a expressão limitada sob pena de, né, tornar a responsabilidade solidária e ilimitada dos administradores. Ninguém quer isso, né?
Na verdade, eu monto uma limitada justamente para dar responsabilidade limitada aos sócios e administradores. Quem é que vai deixar de colocar só expressão no nome para poder, né, vir a perder o maior benefício dessa sociedade empresarial? E aí a lei vai dizendo, né? Cooperativa. Como é que eu formo o nome de uma cooperativa? 1159. A sociedade cooperativa funciona sob denominação, ou seja, a lei não existe que coloque o nome dos cooperados, até porque são vários, se ficar inviável, né? Integrada da expressão cooperativa. Coopertax, cooperativa de táxi. Né? Coopertax, sei lá. Rio Tax, cooperativa. Certo? Rio Tax, cooperativa. Então, eu só preciso colocar a expressão cooperativa. É a única exigência legal em relação ao nome. A sociedade anônima a gente já comentou, né? A sociedade anônima, ela opera sobre a denominação, perdão. Ou seja, ela vai usar qualquer expressão inventada pelos sócios, né? Acionistas, na verdade, porque é uma sociedade anônima tem acionistas. Sócio é gênero, cotista e acionista. Né? Não está errado quando eu falo que tem sócio, porque é gênero, mas a gente usa mais a expressão acionista. Está mais tecnicamente correta. A sociedade anônima opera sob a denominação designativa do objeto social, integrada às expressões sociedade anônima ou companhia, por extenso ou abreviado. Então, eu te dei um exemplo, né? TAM, linhas aéreas. Denominação integrada do objeto social, acompanhada da expressão sociedade anônima, por extenso ou abreviado, SA, abreviado, ou companhia Vale do Rio Doce, certo? A expressão companhia ou CIA no início equivale à expressão SA ou sociedade anônima no final, ok? A lei permite que eu coloque o nome de um sócio, né? Fundador ou alguém que concorreu para o bom êxito da companhia. Então, o cara que fundou a empresa foi o João Fortes, até morreu já, mas ele permanece até hoje, né? João Fortes SA. Construtora, né? Não sei, não posso estar equivocado em algum termo, tá? Construtora SA, incorporadora, sei lá, né? Deve conhecer. É uma SA, tem uma denominação constituída pelo nome do sócio fundador. É possível. Tá? É importante, para fins de prova, o nome ele não pode ser objeto de alienação. O que é alienação? É vender. Então, eu não posso pegar o TAM Linhas Aéreas e vender só o TAM Linhas Aéreas. Por quê? Porque o TAM está ligado à atividade, à empresa. O TAM, o nome, apesar de ter um valor, muitas vezes empresas compram outras empresas pelo nome. Depois até fecham a atividade. Certo? Passa a produzir, fica só com o nome, porque o nome é importante, tem valor. O nome, apesar de ter valor, o nome, apesar de compor o patrimônio da sociedade, ele não é alienável. A lei não permite que se venda só o nome. Certo? Ou você comprar tudo, ou você não comprar nada. Certo? Eu não posso... por exemplo, a Claro comprou a GVT. Certo? Ela comprou a empresa toda, inclusive o nome. Depois ela parou de usar o nome. Incorporou a atividade tudo dentro e manteve só o nome Claro. Ok? Mas poderia a GVT só vender o nome e continuar com outro nome? Não, o nome não é alienável. Artigo 1164. O nome empresarial não pode ser objeto de alienação. Entre aspas, né? Vírgula. De forma distinta. Eu posso comprar a empresa toda, inclusive o nome. E depois parar de usar o nome. Vender, mudar o nome. É outra coisa. Deu para perceber a diferença? A marca eu posso comprar? Posso. A marca eu posso não comprar. Posso comprar a marca, posso ceder a marca, né? O contrato de franquia é um contrato complexo em que o franqueador franquia aos franqueados o uso da marca, o processo produtivo, né? O fornecimento de insumos. Percebeu? Tá? São coisas distintas. O que mais, né? A inscrição do empresário, aqui, já falei sobre isso. Regra geral, isso aqui para fim de OAB também é importante. 1166. A inscrição do empresário
ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas ou das respectivas averbações no registro próprio asseguram o uso exclusivo do nome nos limites estaduais. Então, regra geral, registrado a empresa e o seu nome, a proteção é estadual. A lei permite que você requeira que faça uma extensão, né, para os demais estados. Mas se o examinador, o cara que fez a tua prova da ordem, por exemplo, não dizer nada, você aplica o 1166. Ou seja, o registro do nome, né, ou do ato constitutivo e, consequentemente, do nome, só dá proteção em âmbito estadual. As juntas comerciais não são estaduais? Pensa assim. Então, só dá proteção em âmbito estadual. Então, eu posso ter uma empresa, né, inclusive tinha, na época, já te contei isso, né? Eu era motoboy. Então, tinha uma empresa chamada Transmoto. No Rio e em São Paulo, de donos diferentes. É possível isso? É possível. Pois, né, não há proteção em outro estado. Você já deve ter visto situações assim, né? De uma empresa aqui com o mesmo nome de uma empresa em outro estado. Se o cara, quando escreveu, não pediu extensão, né, babau. Nome se confunde com marca? Não. Eu posso ter uma empresa aqui, né, que é o anterior, inclusive, muitas vezes, com o nome, e que tem uma empresa que tem a marca do mesmo nome. São coisas diferentes. A marca tem proteção de âmbito estadual e até internacional, se você quiser. Agora, o nome não. Regra geral, 1166, a proteção dada ao nome ela é a nível, né, apenas, então, somente estadual. Pode, obviamente, o requerente, né, pedir a extensão para isso, para nível estadual, né, mas se nada for dito, aplica-se o 1166. 1167. Cabe ao prejudicado a qualquer tempo a ação de anular a inscrição de nome empresarial feita com violação à lei ou no contrato. Então, você viu que tem uma empresa com nome anterior ao seu, né, posterior ao seu igual, você vai lá e pede para anular. Né? Inclusive, entrar com ação, perdas e danos, se for o caso, é possível. Essa direito está aí, né? Aquele que causa prejuízo a outro é obrigado a reparar, está no Código Civil. Também. No artigo 967, combinado com 126. Acho que é isso. 1168. A inscrição do nome empresarial será cancelada a requerimento de qualquer interessado quando cessar o exercício da atividade para qual foi adotado, ou quando ultimar-se a liquidação da sociedade. Então, você consultou lá o nome que você quer colocar na sua empresa, você viu que o nome está lá ainda, você não consegue colocar, mas só que você vai procurar a empresa já fechou, de fato. Né? Foi liquidada. A empresa não existe de fato. Só que no junta, ela ainda consta como registrada e você não consegue registrar. Então, o que você tem que fazer? Primeiro, cancelamento daquele registro, sob a justificativa que a empresa foi liquidada, que a empresa, né, não está encerrada, e aí eles cancelam, e aí depois você registra aquele nome que você quer. É possível, né? 1168. Alguma dúvida? Perfeito. Então, hoje é